Bueno, eu sou Francisco do Alquiavão, todo mundo me conhece por Chicão. Estou no movimento desde o início, desde 83, eu comecei em 83 a minha militância dentro do movimento Sem Terra. Antes eu tive a minha militância no PT, na CPT e no movimento sindical. E aí a partir de 83 é que a gente começou a organizar o movimento Sem Terra e eu fui o representante de Santa Catarina, então numa coordenação que nós tínhamos e que depois se transformou na direção nacional do movimento, em 85 no Congresso em Curitiba, no Paraná. O tema principal da discussão que nós fizemos nesse dia foi o método de implantação da agroecologia dentro dos sistemas. Tanto no caso dos pequenos agricultores, que é na pequena propriedade, ou no caso dos assentados, que é no seu lote. Enfatizamos que a agroecologia não pode ser um pacote tecnológico que se transforma de um lado para o outro, se copia de um lado para o outro. Ela sempre tem que observar o local onde ela se aplica. Então esse foi um debate muito rico porque são muitas realidades diferentes, principalmente nos biomas, né? Se for na Mata Atlântica, ou se for no Cerrado, ou se for na Caatinga ou no Pantanal. Então isso tem que obedecer às regras da natureza daquele local. E mesmo dentro do próprio bioma tem muitas diferenças quando se trata da questão do meio ambiente daquele local. Do ponto de vista mais do que abrange a agroecologia, que todos nós entendemos que o conceito de agroecologia, tem muitos que têm um conceito de agroecologia meramente tecnológico, e desenvolvemos então nessa discussão um conceito mais amplo do que é a agroecologia, que é uma vida diferente. É o ser humano dentro deste meio, no qual ele tem que participar com o todo. Então, ele tem que cuidar do lixo, ele tem que cuidar das relações pessoais, das relações políticas, com a família, com a vizinhança. Ele tem que estar imbuído de que isso contribua para mudar a sociedade, para criar uma sociedade mais justa. Um outro fato que a gente abordou dentro desta aula foi o método como a gente começa isso. Então, há muita a ideia de muitas pessoas de que é uma coisa que tem que ser de cima para baixo. E aí há uma dificuldade no que é real do dia a dia, é que a necessidade das pessoas, ela não combina com a natureza. O que quero dizer com isso? É que as necessidades hoje do ser humano significa de que se eu inicio um processo de produção, eu tenho que ter resposta imediata. Então há um imediatismo por parte do ser humano. A natureza reage diferente, né? Então esse imediatismo geralmente não se conjuga com a natureza. Então os resultados do ponto de vista econômico são mais a médio e longo prazo. Então se você não tem um método para iniciar esse processo, você sempre inicia e abandona, porque o resultado a curto prazo ele não chega. Então isso tem que ficar muito claro para todo mundo, que quando se inicia esse processo, a minha orientação dentro da aula é de que todos os companheiros que iniciam esse processo não iniciem na propriedade inteira, no lote inteiro, assim por diante. Que ele inicie com uma parte, e aí ele vai aprendendo uma série de técnicas e como se comporta a natureza. O grande desafio nosso não é parar, digamos, apenas de destruir a natureza, mas é reconstruir, né, o que é o ambiente natural. E ao mesmo tempo,
nós precisamos, a agroecologia tem que alimentar a humanidade. Então não se pode pensar a agroecologia em pequenas coisas, pura e simples. A agroecologia tem que pensar em alimentar a humanidade. Então é um desafio enorme. Nesse processo, a juventude joga um papel muito importante. Por quê? Historicamente, quem fez as grandes mudanças na sociedade sempre foi a juventude. A juventude tem um espírito inovador, né? Então, eu creio que a juventude tem essa disposição de iniciar esse processo de transformar o mundo. Então, quando se pensa nas mudanças da humanidade, a gente tem que pensar na juventude. A juventude tem essa esperança de fazer mudança, esse ímpeto de revolucionar, de modificar, assim por diante. Então eu creio que na agroecologia a juventude joga um papel fundamental nessa perspectiva de iniciar um processo de mudança, de modificação de tudo que está aí, de questionar, de romper uma série de dogmas que tem dentro da agricultura no mundo inteiro e construir algo novo, construir o novo. É interessante recordar de que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando inicia um processo de mudança desse sistema, né, de mudança do modelo tecnológico que nós temos hoje para um sistema de produção agroecológico, mesmo orgânico, é cuidar do solo. A melhor técnica que nós temos conhecimento hoje é quando você recupera o solo com a própria natureza. E aí a adubação verde tem um papel fundamental nesse sentido. Então, lembrar isso. Segundo, o solo é como o nosso corpo. O nosso corpo, o ser humano produziu a vestimenta para proteger o corpo do sol. Então, o solo é a mesma coisa. Ele tem que estar sempre protegido dos raios solares. Então, portanto, ele tem que ter sempre uma camada de matéria orgânica, de matéria seca, que o proteja. Por isso que na natureza a gente chama que os vegetais protegem o solo, porque eles deixam uma parte de folha, de resto de galhos, assim por diante, que vai cobrindo o solo, que é a proteção do solo. Então, essas duas coisas são fundamentais, né, para que se possa, a partir daí, ter um processo de longo prazo de utilização desse solo. A terceira questão, de novo em relação ao solo, é muito importante que não se remova o solo, senão a gente vai empobrecendo ele, vai degradando, tendo a erosão e assim por diante. Então, creio que essas três questões são básicas para o início de um processo orgânico, agroecológico. A toda a juventude, eu creio que quando a sala de aula é apenas um abastecimento de conhecimento. E a partir daí ele tem que ser colocado em prática no dia a dia, senão ele não vira conhecimento. Então eu creio que de novo, a juventude tem um papel importante nesse sentido, né, de buscar sempre o novo, né, de se interessar pelo processo e assim por diante. E que as grandes mudanças não se dão necessariamente na técnica, as grandes mudanças se dão na política. E essas mudanças, ela tem que ter a participação do povo. As mudanças não se dão em frações. As grandes mudanças, elas iniciam pequeno, mas elas têm que crescer. Então, a juventude que sai dessas escolas, elas têm que buscar o sindicato, o movimento social, para tornar as ideias deles se somar aonde já tem muitas ideias para ir construindo o novo. Então, não existe qualquer possibilidade de alguém que sai da escola, eu vou fazer apenas o meu cantinho. Né? A gente tem que buscar se articular com as outras pessoas, com os vizinhos, para que isso seja, esse jovem tem que ser um fermento na massa. Então nós temos uma grande sociedade no qual exige um fermento muito forte, muito grande, para essa massa se multiplicar. Então eu vejo a juventude
com essa perspectiva. Ela tem que ser um fermento nessa massa de povo que para fazer processar essas mudanças que sejam necessárias para mudar a sociedade.